Jesus, amados alunos da Escola Bíblica Dominical, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da classe dos adultos. Eu sou o evangelista Márcio, estou superintendente da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus Bom Retiro, pastoreada pelo pastor-presidente Abimael Florencio da Costa. Antes de nós iniciarmos nossa lição, vamos orar agradecendo ao Senhor por mais uma oportunidade de podermos estudar a palavra do Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus queremos te louvar, te glorificar, te agradecer, Pai amado, pela oportunidade e privilégio de podermos estudar a Tua palavra, Pai, estudar esta lição, Pai amado. Ó Pai, em nome de Jesus queremos te pedir que se venha nos iluminar, Senhor, nesta manhã, Pai amado, que nós venhamos entender, Pai amado, ó Pai, tudo o que será estudado, Senhor, nesta manhã, Pai amado, e que nós venhamos guardar a Tua palavra no nosso coração, ó Pai amado, e colocá-la em prática, Pai amado, em nome de Jesus, Pai, que seu nome venha ser glorificado, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado por essa oportunidade, abençoa cada aluno, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Louvado é o nome santo do Senhor. Hoje, pela graça de Deus, nós iremos dar continuidade às lições bíblicas da CPAD deste segundo trimestre de 2020, que tem como tema a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Na lição passada, nós estudamos duas doutrinas importantíssimas no estudo da doutrina da salvação. Nós falamos sobre a eleição e a predestinação, onde falamos sobre a diferença bíblica entre a eleição e predestinação. Explicamos como ocorreu esta eleição divina desde antes da fundação do mundo e, por último, vimos que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. E hoje nós estudaremos a lição de número 4, dia 26 de abril de 2020, que tem como tema a iluminação espiritual do crente. Então, o tema de hoje, a iluminação espiritual do crente. O texto áureo se encontra na carta de Paulo aos Efésios. Nós estamos dando continuidade à carta de Paulo aos Efésios, ao estudo desta carta. Então, o texto áureo, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 17, que diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. A verdade prática, a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. A leitura bíblica em classe se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 15 a 23. Você que não tem a revista, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 15 a 23, que diz assim: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso em dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual o sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo o principado e poder e potestade, domínio e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em nós. Louvado o nome santo do Senhor. O objetivo geral desta lição é esclarecer a dimensão de nossa chamada, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. Nós possuímos também 3 objetivos específicos a qual nós devemos atingir
ao final desta aula, desta lição, que é o primeiro objetivo, destacar a vocação e as riquezas da glória inclusas na herança divina. Segundo objetivo, salientar a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes. E o terceiro e último objetivo, expressar o exemplo de exaltação em Cristo. Louvado é o nome santo do Senhor. Esta lição, ela possui 3 tópicos ao qual nós iremos estudar, dividido em subtópicos, que são, primeiro tópico, a esperança da vocação e as riquezas da glória. No segundo tópico, dividido em subtópicos, fala sobre a sobreexcelência, grandeza e força do poder divino. E o terceiro e último tópico, ao qual nós iremos estudar, analisar, vai falar sobre Cristo, o nosso exemplo de exaltação. Que todos venham ter uma excelente aula e vamos então ao primeiro tópico desta lição em nome de Jesus. Antes, amados, de nós darmos início ao estudo do primeiro tópico, eu queria apenas definir com os irmãos o conceito de iluminação. O tema da lição de hoje é a iluminação espiritual do crente. E iluminação consiste na capacidade dada a nós pelo Espírito Santo de compreendermos a revelação. Então, quando eu leio um texto bíblico e entendo com clareza esse texto, eu estou sendo iluminado pelo Espírito Santo. Eu não estou sendo revelado. A revelação já é a palavra do Senhor. Agora, a capacidade de entender a palavra revelada, a isso nós chamamos de iluminação. Então, hoje, nós estudaremos sobre a iluminação espiritual do crente, essa capacidade que o Espírito Santo nos dá de entender a palavra de Deus. Segundo o comentarista desta lição, ainda no primeiro capítulo, após Paulo iniciar uma longa sentença, porque nós continuamos aqui no estudo do primeiro capítulo, sendo aqui nos versículos 15 a 23, Paulo inicia uma longa sentença, assim dividida em ação de graças, oração intercessora e confissão de louvor e exaltação. Nessa sentença, somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder de nosso Deus. E foi isso que Paulo ele descreveu em sua carta à igreja em Éfeso. Nós vemos que Paulo ele fala que ouvindo a fé que existia entre os nossos irmãos em Éfeso, entre a igreja em Éfeso, no Senhor Jesus Cristo, e o amor para com todos os santos, o apóstolo Paulo dizia que ele não cessava em dar graças, em agradecer a Deus por eles, pela igreja ali em Éfeso. E que lembrava deles em todas as suas orações. Então, o apóstolo Paulo, além de dar graças ao Senhor, intercedia pela igreja em Éfeso. E nessa intercessão, nessa oração, nessa comunicação com Deus do apóstolo Paulo, ele clamava, ele pedia a Deus, intercedia pela igreja, para que Deus ele viesse a dar em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação à igreja em Éfeso. E que, através do Espírito Santo, ele viesse ser iluminado, os olhos da igreja viesse a abrir, né? O Espírito Santo viesse a iluminar os olhos do entendimento da igreja, para que eles soubessem, viessem a conhecer, viessem a saber qual seria a esperança da sua vocação. Então, Paulo pedia para que o Espírito Santo viesse iluminar a igreja em Éfeso, né,
abrisse os olhos da igreja, né? Iluminar, porque como nós falamos de iluminação, iluminação é o quê? A capacidade de entender, né, a palavra, a capacidade de entender aquilo que o Paulo descreve para a igreja em Éfeso. Então, em iluminar, nós entendemos que quando nós estamos numa plena escuridão, nós não enxergamos nada, nós não reconhecemos nada, não conhecemos nada que está ao nosso redor, porque está tudo escuro. Mas quando nós acendemos uma luz, nós iluminamos um local que está escuro, nós começamos a ver, a conhecer tudo que está ao nosso redor. Então, o apóstolo Paulo ele vem a orar ao Senhor, pedir para que o Espírito Santo viesse a iluminar, a fazer a igreja em Éfeso, fazer eles conhecer, né, ter o conhecimento da esperança, de qual a esperança da vocação deles, e quais as riquezas da glória da herança dos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do poder de Deus sobre a igreja, né? Sobre aqueles que creem. Então, o apóstolo Paulo, ele ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são a esperança da vocação, da sua vocação e as riquezas da glória da sua herança. As riquezas da glória da sua herança. Como também a sobreexcelência, a grandeza do poder de Deus sobre nós, sobre a igreja. Então, no primeiro tópico dessa lição, nós vamos estudar sobre a esperança da vocação e as riquezas da glória, ao qual Paulo descreve em sua carta, a qual ele intercede para que a igreja em Éfeso venha ter o conhecimento, né? Para que ela venha ter o conhecimento. O primeiro tópico ele está dividido em 3 subtópicos. Nós vamos falar sobre a ação de graças, a intercessão. Nós vamos falar sobre a esperança da vocação e vamos falar sobre as riquezas da glória da sua herança. Ação de graças e intercessão. O apóstolo Paulo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos. Então, nesses versículos do primeiro capítulo, nós vemos a partir do versículo 15 que Paulo, nós vemos ele se alegrando, ele agradecendo a Deus, se alegrando, dando graças a Deus pela vida dos eleitos, pela vida da igreja. Está lá descrito em Efésios capítulo 1, versículo 16. Ele não cessa de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo agradecendo ao Senhor, dando graças a Deus pela vida da igreja. O desejo, nós vemos aqui na carta aos Efésios que o desejo de Paulo era que os cristãos em Éfeso entendessem a grande riqueza que tinham em Cristo. Esse era o desejo de Paulo. Por isso que ele pede a Deus, a Deus através do Espírito Santo, Deus que dê sabedoria e conhecimento, o Espírito de sabedoria e conhecimento de revelação, e que iluminasse a igreja para que eles viessem a entender a grande riqueza que tinham em Cristo. O apóstolo sabia da fé e do amor dos efésios e se regozijava com eles. Nós vemos, pelo que ouvindo eu também, a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Então Paulo sabia da fé e era grato a Deus por isso, sabia da fé e do amor dos efésios, se regozijava, se alegrava com eles. No entanto, Paulo sabia que a fé em Deus e o amor aos homens eram apenas o começo. Havia muito mais para os efésios descobrirem. E foi por isso que o apóstolo orou por cada um deles. Ele pede, nós vemos na sua carta, que ele pede a Deus que através do Espírito Santo, os crentes em Éfeso recebam
capacidade de compreenderem, por meio do Espírito Santo, a esperança da chamada, a esperança da sua vocação, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Louvado é o nome santo do Senhor. E que o Espírito Santo também venha nos revelar, venha nos iluminar, para que nós também venhamos como igreja de Cristo, também a conhecer também a esperança da nossa chamada, da nossa vocação, as riquezas da herança, da nossa herança e a grandeza do poder de Deus. Então, amados alunos, é importantíssimo, é importante observarmos nesses pedidos do apóstolo Paulo, nesses pedidos, o seguinte fato, tá? Que nós devemos observar nesses pedidos do apóstolo Paulo, que esse esclarecimento, né, ele vem do Espírito Santo, que todo esse esclarecimento, esse conhecimento ao qual o apóstolo Paulo pede a Deus através do Espírito Santo para a igreja, que ele vem, como nós falamos, do Espírito Santo. É o Espírito Santo o autor desse esclarecimento. Ele porque a Bíblia fala que o Espírito Santo é o Espírito de sabedoria e entendimento, diz a palavra do Senhor. Que é o Espírito Santo, que é o Espírito de sabedoria e entendimento. O ser humano não é capaz de compreender as coisas de Deus, contando apenas com sua mente natural. Precisa que o Espírito Santo o ilumine. Vamos lá, vamos abrir a nossa Bíblia na carta aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9 ao versículo 16. Então, o homem ele não é capaz de compreender as coisas de Deus através da sua mente natural. Ele precisa de quem? Do Espírito Santo. Precisa que o Espírito Santo, nós precisamos que o Espírito Santo nos ilumine. 1 Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios. Vamos ler a palavra do Senhor. Capítulo 2. Lá no início da primeira carta aos Coríntios. Capítulo 2. Versículo 9 ao versículo 16. Diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque mal dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está. Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, amados, nós vemos que quem revela a verdade da palavra é o Espírito Santo, através da iluminação. Ele nos ilumina para compreendermos, para conhecermos a verdade da palavra. E nos dá sabedoria, ele nos dá sabedoria para compreender e aplicar a palavra. E também nos capacita, amados, para colocar a verdade em prática. Então, amados, o homem por si só, ele não consegue compreender
as coisas de Deus, mas sim nós precisamos do Espírito Santo para que nós venhamos compreender as coisas espirituais, as coisas de Deus. Então Paulo intercede ao Senhor, a Deus, que através do Espírito Santo a igreja ela venha receber o espírito de conhecimento, de sabedoria, de revelação, eles venham ser iluminados para que eles venham a compreender as coisas de Deus, compreender aquilo que Deus quer na vida deles, a esperança da vocação, as riquezas da glória da sua herança nos santos e qual sobreexcelente grandeza do poder de Deus sobre nós. Deus tem um poder, uma grandeza enorme, um poder enorme sobre cada um de nós. Então, isso é a petição do apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo pede a Deus em prol ali da igreja, em prol da igreja. Então, amados, o apóstolo se alegra da graça a Deus pela vida dos eleitos, e não só isso, mas como ele pede a Deus, intercede por Deus para que eles viessem receber o espírito de conhecimento, de sabedoria, de revelação, e que eles viessem ser iluminados pelo Espírito Santo para conhecer as coisas espirituais, aquilo que Deus tem para a vida da igreja. Ele intercede para que seja concedido aos seus leitores, aqueles que estão lendo a sua carta, o espírito de sabedoria e de revelação. O espírito de sabedoria e revelação. Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo de quão impossível alguém receber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. Por isso ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreenderem, né? Somente o Espírito Santo pode nos conceder isso, a capacidade de compreender, por meio do Espírito Santo, a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Louvado é o nome santo do Senhor. O segundo subtópico é, além do agradecimento e da intercessão, nós vimos que o apóstolo Paulo, em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ele venha a iluminar os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. O apóstolo Paulo pede isso, né, para que os crentes venham a saber qual seja a esperança da sua vocação. Qual a esperança da sua vocação? Qual a esperança da sua chamada? Qual a esperança da nossa chamada? Esperança, quando nós falamos de esperança, nós não falamos da esperança que o mundo aí ensina, essa esperança temporária, essa esperança que tem início e tem fim, não. O apóstolo Paulo deseja que nos conscientizemos da esperança que possuímos em virtude da nossa vocação, em virtude do nosso chamado. Alguns chamamentos não oferecem esperança alguma, mas nosso chamamento em Cristo nos garante um futuro maravilhoso. Então, amados alunos, é importante lembrar sempre que na Bíblia o termo esperança não significa espero que isso aconteça, como, por exemplo, uma criança que espera ganhar uma bicicleta no Natal. Não, esse termo bíblico implica na certeza quanto ao futuro, na certeza quanto ao futuro. O cristão, ele espera evidentemente pela volta de Jesus Cristo para buscar a sua igreja. Quando estávamos perdidos, não tínhamos esperança. O apóstolo Paulo fala que Jesus é esperança minha, nossa esperança. Então, quando estávamos perdidos, não tínhamos esperança. Mas em Cristo, em Jesus Cristo, temos uma viva, como diz em 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, nós temos uma viva esperança em Cristo, que nos dá ânimo a cada dia. Então, essa viva esperança nos dá ânimo a cada dia. Então,
queridos alunos, em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. O termo vocação ou chamado é de grande importância. A palavra igreja é uma combinação, quando nós falamos de vocação, de chamado. A palavra igreja é uma combinação de dois termos gregos que significam chamado para fora. Então, igreja no grego significa chamado para fora. Então, Paulo não se cansava nós vemos Paulo não se cansando de testemunhar que Deus o havia chamado pela sua graça. Está lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Paulo fala isso. Vamos ler Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Carta de Paulo aos Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Abra sua Bíblia. Gálatas, depois de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 15, que diz assim: mas quando aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Então, o próprio apóstolo Paulo não se cansava de testemunhar que Deus o havia chamado pela sua graça. E lembrou a Timóteo que o cristão possui uma santa vocação. Santa vocação. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. 2 Timóteo. Vamos ler, abrir sua Bíblia em 2 Timóteo. Abra sua Bíblia. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: que nos salvou e chamou com uma santa vocação. Olha o que a palavra do Senhor fala: que nos salvou e chamou, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Então, não segundo nossas obras, mas segundo o seu propósito. Deus tem um propósito na nossa vida. Deus nos chama com propósito e graça que nos foi dada em Cristo antes dos tempos dos séculos, antes da fundação do mundo. Então, nós fomos, amados, chamados por Deus, né? Então, Paulo ele pede para que a igreja ela venha ser iluminada, o entendimento que o Espírito Santo vem iluminar, venha dar conhecimento à igreja, qual seja a esperança do seu chamado, né? Qual seja a esperança do seu chamado, para que ela venha compreender a esperança do chamado dela, que nós vemos também, através do Espírito Santo, conhecer, né, a esperança do nosso chamado, da nossa vocação. Então, em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes, a fim de saberem qual seja a esperança. De acordo aqui com o comentarista, né, eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados, de serem chamados. Podemos dizer que tal esperança ela divide-se em pelo menos 3 aspectos, segundo o comentarista dessa lição. Deus chamou pessoas no passado, ou seja, uma chamada que ele teve, Deus chamou pessoas no passado, ou seja, uma chamada em que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual fazemos parte. Segundo, a chamada abrange o serviço e santificação no presente, isto é, achar-se irrepreensível e viver em comunhão, né? Não só o serviço, fazer a obra do Senhor, mas a chamada também abrange não só a obra, o serviço, mas também a separação também no tempo presente, nos separarmos do pecado, viver uma vida repreensível, uma vida separada do pecado, uma vida em comunhão com Deus, andar de forma digna diante de Deus e diante dos homens.
também essa chamada. Como também a participação gloriosa, essa chamada também tem a participação, essa esperança, essa divisão que o comentarista fez com relação à esperança. O outro aspecto da esperança é a participação gloriosa no futuro. Então, Efésios 5:27 diz assim, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então a participação, essa esperança ela também se divide no aspecto da participação gloriosa no futuro, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. Capítulo 13, versículo 12, diz assim, porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Então um dia nós veremos o Senhor face a face. Então essa esperança, a esperança da nossa chamada, a esperança da nossa vocação, ela abrange esses três aspectos aqui ao qual o comentarista traz. Um aspecto no passado, quando Deus chamou pessoas no passado, Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, né? Como também a chamada abrange o serviço, a santificação, como nós falamos, né? Achar-se irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno. E também essa esperança ela fala sobre a participação gloriosa da igreja, o futuro da igreja, né? A igreja apresentar-se ao Senhor, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então fala sobre o futuro da igreja, o glorioso futuro da igreja, na salvação, ali quando nós veremos o Senhor face a face. Então essa esperança, tá, da nossa vocação. Então o apóstolo Paulo pede a Deus, ao Espírito Santo de Deus, que ilumine os crentes para que eles venham a saber, a conhecer essa esperança da chamada que eles têm. A esperança da chamada, a nossa esperança da chamada que Deus tem para com cada um de nós. Essa é a esperança. Outro pedido que o apóstolo Paulo faz a Deus pela igreja era para que eles conhecessem também as riquezas da glória de sua herança. Amados, a palavra do Senhor fala que como nós fomos predestinados para filhos de adoção. Então, desde o momento que nós aceitamos Jesus como o nosso único e suficiente Salvador, nós somos justificados perante Deus, nós somos paz com Deus e nós somos declarados filhos de Deus. E como filhos, nós temos direito à herança do Senhor. A Bíblia fala que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. É algo grandioso, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, herdeiros das bênçãos espirituais que o Senhor tem para cada um de nós. Então o apóstolo Paulo pede a Deus, através do Espírito Santo, que ele venha iluminar aos crentes lá em Éfeso, para que eles venham a ter esse conhecimento, não só da esperança da vocação, mas também das riquezas da glória da sua herança, as riquezas da glória, o que Deus tem para cada um de nós, né? As bênçãos espirituais que Deus tem para cada um de nós crentes, para cada um de nós da igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Então, na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança, da nossa herança, a expressão sua herança, ela enfatiza o que Deus deu, aos seus eleitos. Como nós falamos, a Bíblia, lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 12, diz assim, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Então nós somos participantes da herança, nós somos filhos de Deus, nós temos direito à herança de Deus. E por isso o apóstolo Paulo pede para que o Espírito Santo venha dar esse conhecimento à igreja. Então a expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos. Já o termo riquezas refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, tais como o perdão dos pecados, a adoção de filhos, né? Como nós falamos, Deus nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo.
e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir, no futuro. Colossenses capítulo 1, versículo 27 diz assim, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são, Colossenses capítulo 1, versículo 27, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da sua glória, deste mistério entre os gentios, nós, que é Cristo, em vós esperança da glória. 1 Pedro capítulo 1, versículo 4 e 5, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, para mim, para você, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Então, como por exemplo, vermos a Deus, a Cristo e o adorarmos, assim, no dia aprazado os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro. Então os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo. Então Deus tem uma herança para cada um de nós. O apóstolo Paulo ele pede ao Espírito Santo de Deus que dê esse conhecimento, ilumine a igreja em Éfeso para que eles venham a ter o conhecimento não só da esperança da sua vocação, mas também das riquezas da glória da sua herança nos santos. A Bíblia fala em Mateus 25, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Louvado é o nome santo do Senhor. Que nós venhamos, que o Espírito Santo de Deus venha nos iluminar, nos dar esse conhecimento de saber a esperança da nossa vocação, quais as riquezas da glória da sua herança. Deus tem riquezas excelentes, grandes riquezas, grandes bênçãos espirituais para mim e para você. Louvado o nome santo de Deus. Tome posse dessa palavra em nome de Jesus. E vamos agora para o segundo tópico dessa lição, que vai falar sobre a sobreexcelência, grandeza e força do poder divino, que é mais uma das petições de Paulo para que eles venham ter o conhecimento em nome de Jesus. Amados, no tópico 2, nós vamos estudar mais um pedido que o apóstolo Paulo fez a Deus para nossos irmãos em Éfeso, para a igreja em Éfeso. Nós vamos ver sobre a sobreexcelência, grandeza e força do poder divino. Nós vamos ver que o poder divino ele é imensurável. Nós vamos ver que no tópico 2 ele é imensurável. Nada pode deter o poder de Deus. O poder de Deus é imensurável, é extraordinária a magnitude do poder de Deus. O apóstolo Paulo ele orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelência, a grandeza do poder de Deus e a favor dos crentes. Ele diz: e qual a sobreexcelência e grandeza do seu poder sobre nós, então a favor de nós. Então Deus tem um poder imenso, imensurável a favor de mim e a favor de você, aluno da escola bíblica dominical. Então o apóstolo Paulo pede que o Espírito Santo venha iluminar a igreja para que elas venham ter o conhecimento desse poder que Deus tem sobre cada um de nós, a favor de cada um de nós. Então o apóstolo Paulo orou para que os salvos pudessem entender isso. E perceba que a palavra sobreexcelente é traduzida do grego, que na forma adjetiva significa extraordinário. Você vê, o extraordinário poder, o extraordinário poder, a extraordinária grandeza do seu poder. Já a expressão seguinte, grandeza, ela objetiva enaltecer a magnitude do poder de Deus que tudo sobrepuja. Então vamos ler 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, diz assim, segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo 4, versículo 7, diz assim,
Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder, tá, seja de Deus e não de nós. Lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Mateus 26. Vamos ler também Mateus, Evangelho. Segundo escreveu Mateus, capítulo 26, versículo 64, diz assim, ó, disse-lhe Jesus, tu o disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então, a expressão seguinte, grandeza, objetivo é enaltecer a magnitude do poder de Deus que a tudo sobrepuja, ao qual aqui nós vemos no Evangelho de Mateus, chamando Deus de Todo-Poderoso. Né? O termo dunamis, que é traduzido por poder, indica feitos miraculosos que requerem força fora de medida. Atos capítulo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Abra sua Bíblia, no Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 13. Diz assim, ó, e creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Felipe, vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Estava atônito. Louvado é o nome santo do Senhor. Então, amados, o poder de Deus é imensurável, é excelente, é extraordinário. A Bíblia nos relata isso. E isso tudo, amados, e esse poder opera em favor de todos nós, da igreja do Senhor, através de Cristo. Logo, a repetição desses termos, indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. Então, somente através do poder de Deus, o homem ele pode ser transformado e salvo, louvado ao nome santo do Senhor. Então, só através do poder de Deus. É que somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar, um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da herança. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. 2 Pedro, lá no final da Bíblia. 2 Pedro, no finalzinho. 2 Pedro, antes da carta da Epístola de João. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, diz assim, ó, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então, tem nos dado grandíssimas e preciosas promessas para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, somente através do grande poder de Deus, louvado ao nome santo do Senhor. A força do poder divino, na sentença, segundo a operação da força do seu poder, como o apóstolo Paulo, ele fala, ele pede a Deus para iluminar a igreja, para que ela venha ter um conhecimento de qual a sobreexcelente a grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, tá? Segundo a operação da força do seu poder. A sentença, segundo a operação da força do seu poder, o apóstolo faz uso de três vocábulos gregos concordes entre si. A primeira palavra é operação, que é traduzida de energia, e também significa eficácia, sinalizando a ideia de poder em atividade. Segundo, a expressão força, que vem do grego kratos, que traz a ideia de intensidade. E finalmente, ischios, que indica o poder inerente de Deus. Então, amados, Paulo oferece algo para desafiar nossa fé, a suprema grandeza do poder para com os que creem, né? Para com a igreja. Poder esse a nosso favor,
a favor da igreja. Então, o poder de Deus é a favor da igreja, é a nosso favor. Muitas vezes nós ficamos desanimados devido aos acontecimentos como nós estamos vivenciando hoje em dia, mas saiba que o poder de Deus é muito grande para mudar toda a situação, para transformar o homem, para transformar uma situação como esta, para mudar a história da humanidade. Então, a grandeza do poder para nós que cremos, em nosso favor. Então essa verdade é tão magnífica que Paulo usa uma porção de palavras diferentes do vocábulo grego para mostrá-la com clareza, como nós vimos dunamis, que significa poder, como nas palavras dínamo e dinamite, energia, operação, como energia, e katos, fortes, e ischios, poder. Efésios capítulo 1, versículo 19, pode ser traduzido por "e qual a grandeza insuperável". Nós podemos entender Efésios capítulo 1, versículo 19, quando fala da sobreexcelente grandeza do poder de Deus sobre nós, sobre aqueles que creem. Essa palavra pode ser traduzida como a grandeza insuperável de seu poder para conosco que cremos. Olha só, amados, a grandeza insuperada do poder de Deus para conosco que cremos, segundo a operação do poder da sua força. O apóstolo está se referindo à energia divina, dinâmica e eterna que se encontra a nosso dispor. Louvado é o nome santo do Senhor. Ao nosso dispor. E nós vemos isso, esse potencial, essa energia, esse poder de Deus, através da ressurreição de Jesus Cristo, manifesto através da ressurreição de Cristo. O poder de Deus foi manifestado através da ressurreição de Jesus. Então a associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus, que inerente à sua natureza divina opera em favor dos que creem. Para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder. Ele traz, na sequência dos versículos, esses 3 exemplos: a ressurreição de Cristo, sua ascensão à direita de Deus nos céus e sua elevação acima de todo o domínio. Louvado é o nome santo do Senhor. Então, amados, o poder de Deus, ele é imensurável. Deus, ele pode todas as coisas. Deus, ele pode mudar a história. Deus, ele pode fazer cego enxergar, surdo ouvir, paralítico andar e o morto ressuscitar. E Deus, ele manifestou também esse poder na vida de Jesus, quando ele ressuscitou Jesus dentre os mortos. Louvado é o nome santo do Senhor. E nós vamos ver isso no terceiro tópico, que vai falar sobre Cristo, nosso exemplo de exaltação. Louvado é o nome santo do Senhor. No terceiro tópico, dando continuidade aos pedidos de Paulo pelos crentes em Éfeso, pela igreja, nós vemos que ele pediu para que o Espírito Santo viesse iluminar a igreja, para que elas viessem a saber, a ter o conhecimento da esperança da sua vocação, das riquezas da glória da herança dos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder, quando nós estudamos no tópico 2, a grandeza do seu poder sobre nós, em favor da igreja, nós que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Nós vimos que Deus, ele tem um poder imensurável, ele pode todas as coisas. E esse poder, ele foi manifesto em Cristo, ressuscitando ele dos mortos. Então Paulo fala que esse poder manifestou em Cristo, ressuscitando, está a partir do versículo 20, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado, poder e potestade, domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Está descrito na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, ao qual nós estamos estudando, versículo 20 até o 23, está descrito ali o poder de Deus manifesto
em Cristo, o qual nós iremos estudar. Então o terceiro tópico vai falar de Cristo, nosso exemplo de exaltação. Nós vamos ver de acordo com o comentarista, nós vamos ver três aspectos da exaltação de Cristo que atestam a grandiosidade do poder de Deus disponível também aos crentes. Disponível aos crentes. Nós vamos ver o primeiro dos três aspectos, Cristo, as primícias do que dorme. O que quer dizer primícia? O primeiro dos que dormem. Jesus Cristo ele foi ressuscitado. Louvado é o nome santo do Senhor. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou, ele diz em sua carta para os seus leitores, que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, fazendo dele as primícias do que dormem. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como a obra do poder do Pai. Então, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus. Deus que ressuscitou a Cristo. Atos capítulo 2, versículo 24. Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo 24 diz assim: ao qual Deus ressuscitou, solta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Atos 3, 26. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus. Então, o Novo Testamento tem outros exemplos também. Ele traz esses exemplos, descreve que a ressurreição de Cristo foi obra de quem? Do poder, desse grandioso e imensurável poder de Deus. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias do que dorme, primeiro, dos que dormem. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 a 22. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 a 22. Diz assim, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias do que dorme. As primícias, o primeiro, dos que dormem, daqueles que morreram. Porque assim como a morte veio para um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Louvado é o nome santo do Senhor. A Bíblia fala que seremos, aqueles que dormem serão ressuscitados, e os que estiverem vivos terão seus corpos transformados. Louvado é o nome santo do Senhor. Por isso, Jesus foi feito as primícias primeiro dos que dormem. Porque através do poder de Deus, Jesus foi ressuscitado. Através do poder de Deus, nós também, louvado é o nome santo do Senhor, seremos ressuscitados. Aqueles que dormem serão ressuscitados. Aqueles que estiverem vivos terão seus corpos transformados. Louvado é o nome santo do Senhor. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados também. Ressuscitados. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Está descrito na palavra do Senhor, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível também aos salvos. Louvado é o nome santo do Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo pede ao Espírito Santo que revele, que dê o conhecimento, do poder, do sobreexcelente grandeza do poder de Deus que está a favor de nós, da igreja, do corpo de Cristo. E esse poder que foi manifestado através da ressurreição de Cristo também será manifestado através da ressurreição daqueles que dormem em Cristo, que dormem no Senhor. Desse modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente de seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente. Está descrito na palavra, tem base bíblica. João, capítulo 5, versículo 28 e 29, diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida.
louvado é o nome santo do Senhor. Amém? Então, o mesmo poder de Deus que operou foi manifestado em Cristo, será manifestado também na igreja, em nós que cremos. Nós vemos isso, um dos, como nós falamos dos aspectos, foi esse: Cristo é a primícia dos que dormem. E outro aspecto da exaltação de Cristo foi que Cristo foi elevado à direita de Deus. Não só foi a primícia dos que dormem, mas também Cristo foi elevado, essa manifestação ao qual o comentarista descreve aqui, da exaltação de Cristo, foi que ele foi ele foi levado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quando da elevação de Cristo ao trono, pondo a sua direita nos céus. Aqui está em foco a ascensão de Cristo em referência à promessa messiânica. Cristo foi colocado à direita de Deus, né? Uma posição de destaque, uma posição de glória, né? A posição de glória nos céus. O grau de exaltação para uma posição de honra, de autoridade, indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Né? Tudo através do poder de Deus. Esse triunfo também está assegurado aos salvos. Então, amado, nós devemos entender aqui que esse triunfo, o poder de Deus, como nós falamos no início, a sobreexcelência, a grandeza do poder de Deus está sobre nós, está a favor de nós. Então, da mesma forma que ele foi manifestado em Cristo, né, fazendo Cristo ressuscitar, e ele levou Cristo à direita de Deus, uma posição de honra, de glória, de autoridade, esse triunfo também está assegurado a nós os salvos, a nós os que cremos, a nossa igreja do Senhor, corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 56 e 57 diz assim: ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a vitória que Jesus teve, nós também teremos sobre a morte, sobre o pecado. Louvado é o nome santo do Senhor. E endossa a nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão: nos fez assentar nos lugares celestiais. Efésios capítulo 2, versículo 6, Paulo diz que o Senhor nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então, o poder de Deus também será manifestado em nossas vidas. Ele está a favor do crente, a favor da igreja. Louvado é o nome santo do Senhor. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder, é o que nós temos que entender, são obras do poder de Deus, que também será manifestado na vida da igreja. Outro aspecto de exaltação de Cristo foi que Cristo foi exaltado sobremaneira. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo o principado e poder e potestade e domínio e de todo o nome que se nomeia. Significa que ele foi exaltado, que Cristo foi exaltado acima de toda a eminência do bem e do mal e de todo título que se possa conferir. Deus foi exaltado, Jesus foi exaltado acima de todas as coisas. Então, o resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Que duplo benefício é esse, segundo o comentarista descreve? Primeiro, que Deus fez Cristo o cabeça da igreja. Então, esse resultado desse triunfo, essa elevação, essa exaltação de Cristo ser ressuscitado, ser elevado à direita de Deus, ser exaltado sobremaneira, ele traz benefícios para a igreja. O primeiro deles é o quê? Que fez de Cristo o cabeça da igreja. A igreja é corpo de Cristo, né? E Cristo é o cabeça. E segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Isso significa o quê? Que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Através de quê? Através do poder de Deus manifestado em Cristo. Aleluia, louvado é o nome santo do Senhor, ressuscitando Cristo dos mortos, elevando ele à direita de Deus e exaltando ele sobremaneira sobre todas as coisas, sobre o bem e sobre o mal. Todo esse triunfo trouxe benefícios para a igreja. Louvado é o nome santo do Senhor. E um deles, além de Cristo seu cabeça, é que o poder
nada pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Mateus capítulo 16, para finalizar, Mateus capítulo 16, versículo 8. Mateus capítulo 16, versículo 8. Vamos lá, Mateus capítulo 16, versículo 8. 16, versículo 8. 16, versículo 18, perdão. 18, escrito assim, ó. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado o nome santo do Senhor. E concluindo, conclusão, embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excesso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Aleluia, louvado é o nome santo do Senhor. Que Deus possa abençoar cada um rica e abundantemente, que nós possamos guardar esta palavra em nosso coração para não pecar contra o Senhor e não ser meramente ouvintes da palavra, mas sim praticantes da palavra do Senhor. Amados alunos, vamos então orar, agradecer ao Senhor por essa oportunidade de podermos estar finalizando mais uma lição e que o Espírito Santo de Deus ele possa nos iluminar a cada dia para que nós venhamos conhecer, saber qual a esperança da nossa vocação, quais as riquezas da glória da nossa herança e qual a sobreexcelente grandeza do poder de Deus sobre cada um de nós, sobre a sua igreja. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus queremos te louvar, Pai, te glorificar, te agradecer, Pai amado, por esse privilégio, Pai, mais uma oportunidade de podermos estudar a Tua poderosa palavra. Pai, em nome de Jesus, Pai, abençoa cada aluno, Senhor, e seus familiares, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa nos iluminar a cada dia através do Teu Espírito Santo, para que nós venhamos, ó Pai amado, saber conhecer as riquezas, ó Pai amado, do Teu poder, Pai amado. Ó Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado, Pai amado. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa vos abençoar em Cristo Jesus e até a próxima aula, se assim Deus permitir, em nome de Jesus.